Fala galera, e aí como é que vocês estão? Meu nome é Caio, e esse é o canal que vai abrir a sua mente para o quadrinho Franco-Belga. E estamos de volta aí com mais um vídeo de Cai com Tudo na BD, nosso quadro de recomendações aqui do canal. E eu tô trazendo mais 3 quadrinhos muito foda para vocês. Bora lá! E vamos começar com um shot muito foda, que eu acredito que ninguém aqui no Brasil deva conhecer, muito porque se conhecessem, esse quadrinho com certeza já estaria sendo publicado aqui. Rua Urs. Quadrinho escrito e desenhado pela artista franco-mexicana Moby Dick. Essa é uma artista que infelizmente não tem uma bibliografia assim muito extensa. O único outro quadrinho dela que eu consegui achar foi um quadrinho chamado Le Courte de Mars. Ela já trabalhou em algumas séries, já trabalhou, por exemplo, fazendo algumas capas para a série Legião, uma série de Jeunesse, e também já participou de uma coletânea do Marsupilame. Só que são coisas um pouco menores e no caso do Marsupilame é um bagulho de antologia, então são vários artistas diferentes, esse tipo de coisa é difícil de compilar, então por isso que eu não trouxe aqui. E sobre o que é o quadrinho Huauz? O quadrinho segue a história de Xipiu, a filha do xamã de uma tribo ameríndia, que colocou a própria filha como oferenda para a deusa Caimã depois que várias oferendas de virgens não deram certo. Mas enquanto a protagonista esperava o seu fim, ela acabou dando de cara com uma outra entidade, o Rei Urso, que acha o sacrifício uma coisa extremamente bárbara e decide libertar ela. Só que isso acaba não dando muito certo. O povo da Chipiu começa a ver ela como uma blasfema, porque ela fugiu do sacrifício. E aí, para poder salvar ela, o Rei Urso acaba tomando ela como esposa. O quadrinho acompanha a Chipiu tentando se acostumar com essa nova realidade, isolada entre os dois mundos, porque ela não é nem uma deusa, mas também não é mais humana. Ela é algo entre os dois e ao mesmo tempo não é aceitada por nenhum dos dois lados. É um quadrinho extremamente interessante que mistura bastante da cultura ameríndia. Eu acho que é um quadrinho que com certeza poderia ser lançado aqui no Brasil. Teria muita gente interessada, mas infelizmente por ser um quadrinho de uma autora muito pouco conhecida, eu acredito que a maior parte das editoras aqui nem ao menos pensaram em dar uma chance. Mas eu pessoalmente acredito que esse quadrinho merecia sim uma moral aqui no mercado brasileiro. E trazendo de volta o quadrinho que já foi destaque em um dos vídeos de lançamentos, eu queria muito falar de Le Diable et Corail, o primeiro trabalho de José Rons como quadrinista completo, ou seja, escrevendo, desenhando e também fazendo as cores. Para quem não conhece esse cara, ele é um artista muito foda, que tem trabalhos como She, Millennium e Secret L'Angelus. Ele também já atuou em alguns quadrinhos norte-americanos, mas isso eu não sei exatamente como pesquisar porque não consumo esse tipo de quadrinho. Mas quem quiser dar uma olhada, é um artista muito foda e com certeza vocês vão se interessar bastante, vão gostar bastante da arte dele. E para quem viu o vídeo dos lançamentos de abril, provavelmente já tem alguma ideia do que se trata a história de Le Diable et Corail. Conta a história da Coral, que é uma menina judia, uma jovem judia em Praga, no pré-Segunda Guerra. Ainda não tinha iniciado a Segunda Guerra, mas já estava naquela época em que o Hitler estava tomando conta de parte da Europa. Nesse quadrinho se passa na época em que ele começa a tomar conta da Tchecoslováquia, que é onde se passa o quadrinho. E a Coral é uma garota que é assombrada por um demônio, mas um demônio de verdade, literalmente Lúcifer, que está preso na Terra porque é meio difícil de explicar para quem não leu o quadrinho. Quem leu o quadrinho provavelmente vai entender melhor. Mas meio que o diabo e a Coral estão ligados. Então, enquanto ela estiver viva, o diabo está preso na Terra, Lúcifer está preso na Terra. E é muito interessante porque a relação dos dois é muito legal. Lúcifer, tecnicamente, é um aliado, mas ao mesmo tempo não é um aliado. Porque enquanto ele ajuda ela a fazer algumas coisas, ele ajuda ela em alguns casos, ao mesmo tempo ele está o tempo todo tentando levar a alma dela para o inferno. Porque a única forma dele voltar para o inferno é ele condenando a alma dela ao sofrimento eterno. E aí no meio de tudo isso aparece uma seita de judeus que planejam usar o poder do demônio para criar um golem para poder combater os nazistas. É um bagulho muito louco, é um bagulho muito sem noção. E os judeus nesse negócio eles têm poderes mágicos mesmo, é bizarrice total, mas é um quadrinho muito foda. E uma coisa que eu gostei bastante desse quadrinho é que ele tem uma forte influência do folclore judaico-tcheco. Tem uma referência forte ao Golem de Praga, que eu não vou saber exatamente explicar, mas basicamente é uma crença de que os judeus de Praga, na época que estavam sendo perseguidos, criaram um golem para combater os perseguidores. É um bagulho muito louco, quem quiser pode dar uma pesquisada. Tem uma referência forte disso no quadrinho. Eu achei que a temática de Segunda Guerra acaba sendo mais por contexto histórico
não é uma coisa assim tão forte. O que é muito forte no quadrinho mesmo é o conflito entre a Coral e Lúcifer e também a seita satânica, judaico-satânica, que está tentando invocar o Golem. Mas mesmo que o contexto não seja tão bem trabalhado quanto poderia, ainda assim é um quadrinho muito foda e que merece sim um destaque, merece sim que as pessoas se interessem. Eu recomendo bastante. E trazendo agora um quadrinho mais conhecido, Amputando Salopard, do Regis Loisel. Eu acredito que quem está vendo esse vídeo com certeza deve conhecer Regis Loisel, o cara responsável por La Quête de l'Oiseau du Temps, publicado pela editora Comic Zone, mas também por Peter Pan, Magazine Général, e Le Grand Mort, que eu tenho os dois integrais aqui na minha coleção. Aliás, eu tenho uma história pessoal com Regis Loisel, e quando eu digo eu quero dizer Caio, não o canal Caio na BD, porque eu encontrei Regis Loisel e quem for entrar no Instagram da Comic Zone provavelmente deve conseguir achar uma foto que o Thiago da Comic Zone tem com o Regis Loisel. Eu sou o cara que tirou a foto. Eu tenho uma foto minha com o Regis Loisel? Não, eu esqueci de tirar a foto. E eu nunca, isso nunca vai sair da minha cabeça, porque eu tava do lado do cara e eu simplesmente esqueci de tirar uma foto com ele e tirei a foto de outro cara com ele. Mas bem, em Amputando essa Leopard, Regis Loisel ele faz só roteiro. Quem faz a arte é Olivier Pont, que tem outros trabalhos como Bout difficile, Où le regard ne porte pas e Descend. Esse quadrinho é a minha leitura mais recente, literalmente eu tava lendo ele ontem. E cara, é muito foda, é muito foda. O quadrinho segue o Max, que eu não tenho exatamente certeza de onde todos os personagens são. O quadrinho se passa no Brasil, na década de 70, 1972, se eu não me engano. Se passa numa região fictícia da Amazônia. E tem muitos personagens que são gringos, tem muitos personagens que são imigrantes. Não fala exatamente de onde todos eles são, mas eu acredito que os principais são todos franceses. O protagonista é o Max e as três mulheres que ele conhece no início, eu acredito que todos eles são franceses. Tem um personagem, por exemplo, que é russo, tem outro que eu sei que é irlandês, mas assim, tem muito personagem brasileiro, mas os personagens principais são quase todos europeus. E bem, o Max viveu, acredito, a maior parte da vida dele na Europa, mas ele nasceu onde se passa o quadrinho, aqui no Brasil. E ele volta para a região onde ele nasceu, porque ele está tentando encontrar o pai dele. A mãe dele e o pai dele se separaram quando ele era pequeno, e ela foi com ele para a Europa, o pai dele ficou no Brasil. E ele nunca conheceu o pai, nunca soube muito do pai, porque a mãe dele não queria falar do pai. Quando a mãe dele morreu, ele encontrou duas fotos de dois homens que ele não faz a menor ideia de quem são. Ele acredita que pelo menos um desses homens é o pai dele. E ele aproveita e vem para o Brasil para tentar descobrir qual dos dois caras é o pai dele. Quando ele chega aqui, ele acaba conhecendo três mulheres, Florine, Christelle e Charlotte, que são três francesas. Uma delas já mora aqui no Brasil, já estava trabalhando na região, e as outras duas são duas enfermeiras que vêm a convite dela para assumir um posto no meio do mato para ajudar a população local. E aí essa investigação acaba levando o Max a pegar uma carona com um caminhoneiro até um acampamento de madeireiros, e nisso eles acabam envolvidos num tiroteio, o caminhão bate, o motorista morre, e o Max acaba perdido no meio da floresta junto com uma mulher mestiça, meio branca e meio indígena, chamada Baia. E tudo isso acaba culminando numa aventura muito foda. Eu não quero dar muitos spoilers, mas tem tesouro envolvido, tem gente morrendo aqui e ali, é muito foda, mano. Tem fuga de moto terceiro volume tem fuga de moto. É muito foda, mano. É um quadrinho muito divertido. Não espere, assim, o quadrinho mais fiel do mundo ao Brasil. O quadrinho é muito bom, mas as partes escritas em português, tem uma coisa escrita em português aqui ou ali, e, cara, ficou, algumas coisas ficaram grotescas. O português nesse quadrinho ficou um pouco grotesco. Eu acho que faltou a revisão de um falante nativo, principalmente um falante nativo brasileiro, mais do que um falante nativo português, por exemplo. Mas, tirando isso, é um quadrinho muito foda, um quadrinho de aventura muito foda. Esse é um quadrinho que eu acho que tem bastante chance de ser aqui no Brasil, principalmente porque é um quadrinho do Regis Loisel, que é um quadrinista muito famoso. É uma série que fez bastante sucesso lá na França. E, eu, claro,
não tem como garantir esse tipo de coisa. Mas, pô, a Comic Zone publicou La Quête de l'Oiseau du Temps. O Thiago já demonstrou em vídeos que tem interesse de publicar Peter Pan. E eu acredito que tem sim a chance de a Comic Zone eventualmente publicar. Eu não posso garantir que a Comic Zone vai publicar, ou que se alguém publicar vai ser a Comic Zone, mas eu acredito que se tem uma editora que tem chance de publicar esse quadrinho aqui no Brasil, vai sim a Comic Zone. E bem, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe hoje 3 quadrinhos que eu gostei muito de ler. 2 deles já tem post lá no Instagram. Quem quiser pode ir lá dar uma olhada também. Semana retrasada eu acabei não conseguindo postar, me atrapalhei. Mas se tudo der certo, vamos voltar com os posts semanais. Então todo final de semana um post sobre um quadrinho diferente. Claro que são quadrinhos que muitas vezes não tem tradução para português, pelo menos não tem tradução oficial. Mas se você consegue ler francês, se você consegue ter acesso tanto ao quadrinho físico quanto ao quadrinho digital, eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar uma olhada nos nossos outros vídeos. Tanto os vídeos de Cai com Tudo na BD, quanto os vídeos de lançamento. Tem bastante coisa legal. Também não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, para ficar de olho em tudo que o mercado franco-belga tem para oferecer. Valeu! Aí pessoal, tô lendo esse quadrinho aqui, Amputando de Salopard, do Regis Loisel, que pra quem não sabe é um quadrinho que se passa no Brasil nos anos 70, na região da Amazônia. Aí eu vejo essa parte aqui, me deparo com uma situação dessa, em que os personagens estão no restaurante que tá fechado, e a placa na porta do restaurante tá escrito Granja. E pra piorar, quando você vem aqui embaixo, tem a tradução, que eles colocaram asterisco ali, ó, fermé, fechado. Os caras traduziram fechado como granja.